Olá, amiguinhos e amiguinhas. Sejam bem-vindos a mais uma aventura incrível. Hoje, vamos viajar para um lugar mágico, o Vale dos Sussurros, onde as árvores falam com o vento e os rios cantam melodias antigas. Lá, viviam três amigos inseparáveis: Léo, o esquilo corajoso; Mia, a raposa esperta; e Bipo, o urso gentil e forte. Numa manhã ensolarada, enquanto colhiam amoras perto do grande carvalho, o guardião do vale, eles notaram algo estranho. As folhas do carvalho, que sempre foram verdes e vibrantes, estavam ficando pálidas e amareladas. A voz da árvore, que antes era um sussurro forte e sábio, agora soava fraca e cansada. O que está acontecendo com o grande carvalho? Perguntou Mia, com os olhos arregalados de preocupação. Bipo, com seu coração enorme, abraçou o tronco da árvore e disse: Ele parece triste e doente. Precisamos ajudá-lo. Léo, sempre pronto para a ação, subiu até o galho mais alto. Lá de cima, ele viu algo que o fez tremer: o rio cristalino, que nascia na montanha brilhante e regava todo o vale, estava com um fluxo muito, muito fraco. Era apenas um fiozinho de água. É isso. O rio está secando, gritou Léo lá de cima. O grande carvalho está com sede. E se ele está com sede, logo todas as plantas do vale também ficarão. Os três amigos se olharam. Eles sabiam que tinham uma missão: descobrir por que o rio cristalino estava desaparecendo e trazer a água de volta para salvar o Vale dos Sussurros. Sem pensar duas vezes, eles prepararam suas pequenas mochilas com algumas nozes e frutas e partiram em direção à Montanha Brilhante. A jornada não seria fácil. O caminho para a nascente do rio era cheio de desafios. Primeiro, eles tiveram que atravessar o cânion das pedras rolantes. Mia, com sua astúcia, foi na frente, observando o padrão das pedras que caíam. Esperem, ela disse. As pedras caem a cada 10 segundos. Temos que correr logo depois que a próxima cair. E assim fizeram. Contaram juntos. 1, 2, 3, 10. Uma pedra rolou. Agora, gritou Mia. Léo e Bipo correram o mais rápido que puderam, atravessando o cânion sãos e salvos. Eles aprenderam que observar e planejar é a chave para superar obstáculos perigosos. Depois do cânion, eles chegaram ao pântano pegajoso. A lama era tão grudenta que Bipo quase perdeu sua bota. Como vamos passar por aqui? Perguntou Léo, saltando de galho em galho. Foi então que Bipo teve uma ideia. Ele viu algumas pedras grandes e chatas espalhadas pelo pântano. Se usarmos nossa força juntos, podemos mover essas pedras e criar um caminho, disse ele. E assim, com muito esforço, empurraram as pedras uma a uma, formando uma pequena ponte improvisada. Foi um trabalho de equipe perfeito. Léo guiava, Mia ajudava a encontrar o melhor lugar e Bipo usava sua força para mover as pedras. Eles aprenderam que, juntos, eram muito mais fortes e poderiam realizar tarefas que pareciam impossíveis. Finalmente, exaustos, mas determinados, eles chegaram ao pé da montanha brilhante. A nascente do rio ficava numa caverna perto do topo. Ao se aproximarem, ouviram um som estranho, um som de nhaque, nhaque, nhaque. Curiosos, eles entraram na caverna e não acreditaram no que viram. Um castor gigante, usando um capacete de construção e óculos de proteção, estava construindo uma enorme represa com troncos e pedras, bloqueando completamente a passagem da água. Ele estava tão concentrado em seu trabalho que nem percebeu a chegada dos nossos heróis. Ei, senhor Castor, chamou Léo. O castor se assustou e quase deixou cair um tronco enorme. Que vocês querem? Não veem que estou ocupado construindo a maior e melhor represa de todas? Mia, com sua gentileza, se aproximou e perguntou:
Por que o senhor está bloqueando toda a água do rio? Lá embaixo, no vale, as plantas estão secando, e o grande carvalho está muito doente. O castor, cujo nome era Cadu, suspirou. Eu não sabia. Eu só queria construir uma casa segura e impressionante. Para mim. Achei que se eu usasse toda a água, minha casa seria mais forte. Bipo então explicou. Sua casa pode ser forte, mas sem a água, o vale inteiro vai sofrer. Nós dependemos uns dos outros. O rio alimenta as árvores nos dão frutos e abrigo. É um ciclo, um grande círculo de vida. Cadu olhou para suas patas, envergonhado. Ele não tinha pensado nas consequências de suas ações. Ele só pensou em si mesmo. Eu sinto muito. Eu não queria prejudicar ninguém. O que podemos fazer? Léo teve uma ideia brilhante. Você é um ótimo construtor. Que tal você nos ajudar a construir um canal, uma passagem pequena na sua represa? Assim, sua casa continua segura e a água pode voltar a fluir para o vale. Os olhos de Cadu brilharam. É uma ideia fantástica. Eu posso fazer isso. Então, todos juntos, Cadu com sua habilidade de construção, Léo com sua agilidade, Mia com sua inteligência e Bipo com sua força, trabalharam para modificar a represa. Cadu roeu os troncos no lugar certo, criando um desvio inteligente que permitia que a maior parte da água seguisse seu curso natural, enquanto ainda mantinha sua lagoa particular. Assim que abriram a passagem, a água voltou a jorrar com força montanha abaixo. O som do rio cristalino, correndo novamente, era a música mais linda que eles já tinham ouvido. Eles desceram a montanha correndo, seguindo o fluxo da água. Ao chegarem de volta ao Vale dos Sussurros, a cena era mágica. O rio encheu seu leito novamente. As flores pareciam levantar a cabeça para beber e, ao olharem para o grande carvalho, viram suas folhas recuperando o verde vibrante. Um sussurro forte e feliz ecoou pelo vale. Obrigado, pequenos heróis. Vocês me salvaram. Vocês salvaram a todos nós. Os animais do vale saíram de suas tocas para comemorar. Cadu, o castor, desceu a montanha e pediu desculpas a todos, prometendo sempre pensar na comunidade antes de agir. Ele se tornou um grande amigo dos três e usou suas habilidades para ajudar a manter os rios e córregos do vale sempre saudáveis. Léo, Mia e Bipo aprenderam a lição mais importante de todas, que as ações de um podem afetar a todos, e que com coragem, inteligência, força e, acima de tudo, trabalho em equipe, não há problema que não possa ser resolvido. Eles entenderam que cuidar da natureza é cuidar de nossa própria casa. E assim, nossos amigos continuaram vivendo suas aventuras no Vale dos Sussurros, sempre prontos para ajudar e proteger o lar que tanto amavam. E eles viveram felizes e unidos para sempre. E aí, gostaram da história dos nossos heróis? Eles nos ensinaram muito sobre amizade, trabalho em equipe e a importância de cuidar do nosso planeta, não é mesmo? Cada pequena ação conta. Se você gostou dessa aventura, não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal para não perder as próximas histórias e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima!